E amanhã, aula para nós. Por que, Daniel? Se eu não concluir amanhã, no dia 7, teremos aula ainda. Tá certo? Professor, Diga, Milena. o senhor já enviou o material referente às sociedades anônimas? Não, Milena. Enviarei hoje. Tá bom, professor, obrigada. Quando terminar a aula, eu passarei para vocês o PowerPoint. Tá certo? Tá certo. Então, vamos lá a nossa aula para adiantarmos, não é isso? A aula de hoje será bem extensa. Ai, fecho. Pascal. Todos estão visualizando? Professor. Sim? Sim, professor. Ótimo. Então, vejam. O assunto de hoje será valores mobiliários. Então, vou colocar em termos de slides para a tela inteira. Tudo tranquilo, então? Estão vendo? Sim, professor, é para ver. Bom, vejam. Uma das características da sociedade anônima é a possibilidade de ela conseguir aporte financeiro através de venda de valores mobiliários. Então, esses valores mobiliários, o que são? Documentos que apresentam para quem o possuir um determinado direito. E é isso que nós vamos observar, porque os valores mobiliários, eles são de 4 espécies. Bônus de subscrição, partes beneficiárias, debêntures e o principal valor mobiliário, que é a ação. Então, vejam, esses 4 valores mobiliários, eles são, a bem da verdade, títulos de investimento que a sociedade emite para obter recursos que necessita. Então, essa é a grande característica, e é por isso que a sociedade anônima é o tipo de organização societária mais representativa de um Estado capitalista avançado. As sociedades anônimas, ao invés de, então, elas irem a bancos através de financiamentos, elas podem ter uma forma de conseguir aporte financeiro, dinheiro, em outras palavras, para aumentar o seu capital social ou então para fazer algum tipo de investimento. Então, vejam, o título bônus de subscrição, eles são títulos nominais emitidos com autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.
alienados ou atribuídos como vantagem aos subscritores de suas ações ou debêntures. E o direito que apresenta esse valor mobiliário é prioridade na subscrição de novas ações e é exclusivo de sociedade anônima de capital autorizado. Então, esse é o panorâmico das espécies de valores mobiliários, bônus de subscrição. Eu vou dar um exemplo a vocês que tornará mais clara essa caracterização do bônus de subscrição. Por exemplo, o bônus de subscrição é, então, o nome já está dizendo, um bônus que se dá para que o seu possuidor, ele, quando a empresa, sociedade anônima que é, emitir ações para venda no mercado, os primeiros que irão subscrever, adquirir essas ações, são aqueles que possuem bônus de subscrição. Então, é um direito de prioridade que possibilita ao seu possuidor o direito de, ao ser lançada a ação no mercado, ele ser o primeiro, ou os primeiros, a adquirirem essas ações. Basta que eles reivindiquem esse direito apresentando esse bônus de subscrição. Vejam, em geral, esse bônus de subscrição, ele, para a empresa, é uma forma de evitar desembolso. Um exemplo típico. Um administrador da sociedade anônima, o CEO, que apresentou uma boa performance no desenvolvimento da empresa no exercício passado, ele pode receber como bônus, como benefício, como uma recompensa, esse tipo de valor mobiliário. Então, ele o recebendo, quando a sociedade emitir novas ações, ele, então, poderá exercer o seu direito de requerer a compra dessas ações ao preço de emissão da ação. Então, a ação foi determinada por assembleia que seria emitida no valor de R$10. Ele, então, possuidor que é de um bônus de subscrição, então, ele reivindica o seu direito de ser um dos primeiros a adquirir essas ações a serem lançadas no mercado. Alguma dúvida? Não, professor, tudo certo. Ótimo. Vejam, partes beneficiárias. Já é uma outra espécie de valor mobiliário. Está normatizado do artigo 46 a 51. Então, vamos olhar a caracterização das partes beneficiárias. É um título estranho ao capital social, nominativo, sem valor nominal, registrado em livro próprio. Então, primeira observação. Por que é estranho ao capital social? Porque não há uma relação direta com o capital social. É um título emitido em que escreve-se ali o nome, por isso nominativo, da pessoa que irá receber esse título, essa espécie de valor mobiliário, que lhe dá um direito de
crédito eventual. O que significa crédito eventual? Significa dizer o seguinte: se porventura houver lucro a ser distribuído decorrente de um exercício financeiro passado que apresentou lucro, então, quem possui um título como esse, parte beneficiária, ele irá receber um determinado percentual desse lucro a ser distribuído. Então, vejam, a ele é dada a possibilidade de, havendo distribuição de lucro decorrente do período passado, ele que terá o direito de crédito eventual, ele reivindica, diz, olha, o meu título está colocado que eu tirei direito a 0,005% do lucro distribuído por essa sociedade. Então, vejam vocês, apesar de ele não ter nominado o valor, ele, de forma indireta, estabelece um valor monetário, que é um percentual sobre o crédito que a sociedade tem em relação a ele, possuidor, decorrente da distribuição de lucro. Então, ele poderá, no período de distribuição de lucro, reivindicar a sua parcela, apresentando esse título, esse valor mobiliário chamado parte beneficiária. Ficou dúvida? Ou está tudo tranquilo? Nenhuma dúvida? Certo, professor. Esse título também, parte beneficiária, ele poderá ser conversível em ação. É bastante que, quando determinado em assembleia a distribuição dessa parte beneficiária, estabeleça que concederá à sociedade também o direito de ele converter esse título em ações, em compra de ação. Ora, vejam vocês, como eu disse, apesar de não ter um valor nominal, ele poderá ser convertido em ação porque, na verdade, de forma indireta, ela tem, a parte beneficiária, um caráter econômico monetário, que é um percentual do lucro a ser distribuído. Então, vamos supor que Maluquete teve um título correspondente à parte beneficiária e que ela, por distribuição de lucro, tem uma parcela que corresponde a, digamos, 10 mil reais, que ela teria direito a receber. Se for que a parte beneficiária é passível de ser transformada, convertida em ação, esses 10 mil reais, que corresponde ao direito eventual de crédito dela, ela pode utilizar para comprar ações emitidas a preço de emissão. Ficou claro? Alguma dúvida? Uma outra observação ainda referente a essa parte beneficiária é que ela tem um prazo determinado. Digamos, 5 anos. Durante 5 anos, Maluquete, ela terá direito a receber lucro decorrente, quer dizer,
ela poderá participar durante 5 anos do lucro a ser auferido durante aquele período. Então, tem um período de término que está determinado na emissão da parte beneficiária. Por sua vez, se for gratuito, significa dizer o seguinte: esse título for entregue como uma benesse, o prazo máximo de utilização dele é de 10 anos. É de 10 anos. Salvo se for concedido a empregado, a trabalhador. Por exemplo, trabalhador que, em determinado período, eles mostraram um índice de produtividade, um trabalho bastante grande, e como a sociedade lhe quer beneficiar, então, a ele é dado um parte beneficiária para que, durante um determinado período, ele possa usufruir, então, de eventuais créditos decorrentes de lucro auferido por aquela sociedade. É necessário que vocês observem que as partes beneficiárias, com valor mobiliário, é emitido exclusivamente por companhias fechadas, sociedades anônimas fechadas. Certo? Bom, eu vou me deter agora. Alguém gostaria de falar? Diga, Daniel. Não, não, não. No corpo, excelente pergunta. É um bônus, é uma gratificação, é uma premiação, é uma recompensa que não está incluído na remuneração desse trabalhador. Não, não mesmo. Foi ótima a sua observação. Isso não se agrega à remuneração por ele recebida. É um bônus que poderá, tanto que é parte beneficiária, é dado a ele anualmente, caso haja lucro. Não havendo lucro, não recebe. Ficou claro, né? Ótimo. Então vamos a debênture. Só um minuto, que eu vou ouvir uma mensagem aqui do meu filho. Tudo tranquilo. Ok. Bom, vejam, no que diz respeito a valores mobiliários, nós temos debêntures e ações como os principais valores mobiliários. O que é debênture? É um título de empréstimo estranho ao capital social. Não confere título de propriedade. É uma espécie de contrato de mútuo. Então, vejam, o que é um contrato de mútuo? É um empréstimo. Significa dizer o seguinte, que a pessoa possuidora da debênture
ela, ao adquirir esse valor mobiliário, realiza um contrato de financiamento à companhia. Por quê? Sendo um contrato de mútuo ou de financiamento, esse prazo contratual ele tem um tempo de extinção. Então, sendo um financiamento, quando a pessoa adquire a debênture, entrega dinheiro à companhia, só que a companhia, ao término do contrato de mútuo, ele deverá devolver esse principal acrescido de juros e correção monetária. É por isso que é um título estranho ao capital social. Não é dinheiro que vai se incorporar ao capital social, porque ele entra num determinado período e, ao término do financiamento do contrato de mútuo, é devolvido ao mutuante, ao debenturista, o principal acrescido de juros e correção monetária. Então, neste caso, se diz que é um dinheiro que ele está ali levado à companhia como uma forma de empréstimo. Vejam, um exemplo típico. A companhia deseja, então, fazer um grande investimento no valor de R$ 1 milhão. Como forma de aquisição, modernização do seu parque tecnológico. Ora, a opção que ele tem é utilizar de recurso de caixa ou ir ao banco pedir um financiamento de R$ 1 milhão, ou então emitir debênture. Ora, essa emissão de debênture, então, é colocada com relação a R$ 1 milhão que tem que ser arrecadado para realizar o investimento. Então, se porventura esse R$ 1 milhão é dividido por 1 milhão de debêntures, que é um título, é um papel, é um documento que dá ao seu possuidor um direito de crédito em relação à sociedade, ele pode, então, ter um preço por cada papel, cada debênture. R$ 1. Quer dizer, R$ 1 milhão, que é o financiamento, dividido pelo número de debêntures emitidos, 1 milhão de debêntures, cada debênture vale R$ 1. Se eu adquiro 10 mil debêntures, eu estou entregando dinheiro à sociedade que me devolverá, ao término do financiamento, do empréstimo, acrescido aqueles R$ 10 mil de juro e correção monetária. Para mim é um investimento que adquiri a debênture e para a empresa é uma securitização. É uma entrada de dinheiro que ele vai utilizar, a companhia, para realizar o seu investimento, juntamente com as outras debêntures vendidas. Então, é por isso que se diz que o valor é único do financiamento e é inúmero o número de debenturistas. E, neste caso, não é capitalização, é securitização. É uma forma de aquelas pessoas que desejam investir na aquisição de debêntures, para ele é um investimento e para a companhia é uma forma de ele financiar o seu investimento, o seu gasto
o seu custo pela modernização do parque tecnológico, que no total equivale a R$ 1 milhão. Ficou claro? Alguma dúvida? Sem dúvidas, professor. Vejam, o interessante disso é porque a companhia, para atrair pessoas a adquirir debêntures, poderá tanto negociar, quando da emissão da debênture, a possibilidade de esse valor emprestado ser convertido em ações. Por exemplo, ao término do período de financiamento, a pessoa receberia o debenturício principal adicionado de juros e correção monetária, mas cabe-lhe o direito de o que ele fosse receber, ele, ao invés de receber, ele adquirir ações, converter essas debêntures em ações. E ele iria adquirir a ação ao preço de emissão, quer dizer, aquele mais baixo preço que corresponde à venda por parte da companhia no mercado primário, principalmente para os seus sócios, aqueles que já são sócios da companhia. Então, vejam, é um bônus que também estabelece para aqueles indivíduos que são debenturistas. Emprestaram dinheiro à companhia no momento em que adquiriram essas debêntures, que para ele é um investimento, e para a companhia é uma forma de ter aporte de recursos. Tá certo? Agora, vejam, há algumas espécies de debêntures. Espécies em relação a quê? A garantia que ela oferece. Com o título de crédito que é, poderá ela, a companhia, dizer, olha, eu vou garantir esse financiamento através da aquisição de debêntures com garantia real. Estabelece que o possuidor de uma debênture, caso ele não seja pago na data do financiamento, ele poderá, então, entrar com ação de execução em relação ao bem que foi dado em garantia. Se não houver uma vinculação do empréstimo a um determinado bem, é chamado de garantia flutuante, significando dizer o seguinte, que não há uma vinculação do empréstimo a um determinado tipo de bem, mas há uma possibilidade de ele executar qualquer um outro bem que esteja disponível e que esteja no valor do crédito que ele tem. Vejam vocês que as espécies de garantia, elas vão desde a garantia real, passando pela garantia flutuante e sem garantia. Sem garantia. Quer dizer, essa espécie de debênture, ela está relacionada com uma possibilidade que o risco que corre o debenturista, caso a companhia ela vá à falência. Então, vocês vão ver na próxima Direito Empresarial 2 que nós teremos uma hierarquização
de credores da falência. Que depois, por exemplo, do credor trabalhista, o credor a receber é com garantia real. Então, vejam, é mais uma forma de dar garantia ao debenturista. E, por sua vez, o CPC, Código de Processo Civil, ele estabelece uma identificação da debênture como um título executivo extrajudicial. O título executivo extrajudicial é o seguinte: é um título de crédito da espécie de cheque, uma nota promissória, uma duplicata, em que, não sendo pago seu possuidor, entra direto uma ação de execução. Eu estou avançando essa compreensão a respeito de título executivo extrajudicial porque vocês não viram ainda a parte referente a valores, o título de crédito, que é direito empresarial 2. Mas é assemelhado, decorrente de uma determinação legal do CPC, a debênture, a um título executivo extrajudicial. Certo? Então, vejam vocês, esse título de empréstimo, que é uma securitização, no caso a debênture, é um contrato de mútuo, de financiamento, em que entra dinheiro para a companhia e a companhia, em tempos posteriores, poderá devolver o principal, acrescido de juros e correção monetária, com a possibilidade de conversibilidade da debênture em ações. Ações emitidas ao preço de emissão. Alguma dúvida? Então vamos às ações. A ação é o principal valor mobiliário. Veja, eu coloquei aqui um cartoon bem interessante. Compro ouro, vendo ações da Petrobras. Se você observar, nós temos, por exemplo, a questão da Eletrobras. A Eletrobras, ela, no momento em que lhe foi assegurado o direito de privatização, como eu falei a vocês, isso não significa que o Estado vai, de um momento para outro, deixar de ser proprietário da Eletrobras. A Eletrobras, no momento em que for viabilizada a venda de ações, o Estado, que é majoritário, ele vai vender ações diminuindo a sua participação como proprietário da Petrobras. De sócio majoritário, ele vai ser sócio minoritário. Isso não significa dizer que ele perde o poder sobre a Eletrobras. Por quê? Ele vai passar o Estado a ter a possibilidade de ter um tipo de ação chamada Golden Feather. Significa dizer o seguinte: um tipo de ação que dá ao Estado, tendo em vista a estratégia que tem a Eletrobras, de ele ter um voto de qualidade por ser possuidor desse tipo de ação. Então, vejam, a ação é um título de investimento representativo da unidade do capital social da SA, que confere um título
de propriedade. Então, neste caso, a companhia, ao vender a ação, ela dá a quem a possuir o título de propriedade. Tendo em vista que a sociedade anônima é uma sociedade empresária. É uma sociedade da qual, pela mera aquisição de ações, o seu possuidor adquire o status de sócio. Para quem possui ação, é um título de propriedade e é um investimento, e para a companhia é uma forma de aporte de recurso financeiro para a capitalização. É por isso que, para a companhia, a ação representa a capitalização, porque vai compor esse dinheiro que entra o capital social, que aumenta, neste caso, o capital social. A ação é vendida e a companhia se capitaliza. Então, vejam vocês o seguinte, a grande vantagem que está em jogo a partir do momento da privatização da Eletrobras. É no sentido de que a companhia, agora, ela passa a ter uma participação maior de empreendedores privados, diminuindo a participação antes majoritária do Estado. Ficou claro? Ficou claro? Ora, então vejam vocês. A ação, ela é indivisível. O que significa ela ser indivisível? Significa dizer o seguinte: se você divide o capital social pelo número de ações emitidas, então a sociedade tem um capital social de R$1 trilhão. Vendeu 1 trilhão de ações. Então, cada ação vale R$1. E esse valor dela é absoluto. Certo? Esse valor é absoluto. Cada ação é vendida ao preço nominal. Qual é o preço nominal? É a divisão do capital social pelo número de ações. É a mesma característica que nós víamos na cota. O preço da cota se refere ao capital social dividido pelo número de cotas emitidas. Então, aquele que adquire cota, assim como adquire ação, ele é possuidor de uma parcela do capital social da sociedade. Certo? Porque a cota, ela é título de propriedade também, mas é de uma negociação das sociedades limitadas ou ilimitadas, em nome coletivo, numa negociação privada com aquele que adquire a cota e a companhia. Então, a negociação se dá diretamente. Então, em termos de título de propriedade, são idênticas. Só que as ações são valores mobiliários que poderão ser negociados no mercado secundário, o que não ocorre com as cotas. As cotas é uma negociação direta da sociedade com aquele investidor que deseja adquirir título de propriedade.
querer participar do quadro societário. Ficou claro, Lucas? Ficou claro? Ótimo. Então, vejam, o primeiro valor das ações é o valor nominal. O que é o valor nominal? Capital social dividido pelo número de ações. É um dado matemático. É um dado matemático. Então, se eu tenho um capital social de R$1 trilhão e eu tenho uma distribuição de R$1 trilhão de ações, então, o valor nominal da ação é R$1. O que é preço de emissão? Vamos para o 4. O que é o preço de emissão? É um valor arbitrado. É o valor pago pelo subscritor da ação quando emitida. O valor é fixado pela companhia e tem um limite mínimo, que é o valor nominal. O valor máximo não é estabelecido. É uma avaliação que a companhia faz do mercado. Será que o mercado irá comprar essas ações se eu estabelecer um preço de R$10 para ela, para emitir como IPO? Então, é arbitrado. É uma avaliação de mercado. Por isso, eu peço a vocês que façam uma análise da ação emitida. Por exemplo, pelo Facebook, é muito interessante. Você tem aí uma série de reportagens do lançamento das ações do Facebook, quando o Facebook abriu o seu mercado de negociação de ações. Passou de uma companhia fechada para uma companhia aberta. Então, ao lançar ações no mercado, o que fez ela? Estabeleceu qual o preço que iria cobrar pela primeira emissão. Quer dizer, aquela emissão que estará relacionado ao mercado primário. No momento em que a ação ela vai para o mercado, você passa a ter o valor de mercado. Ora, o valor de mercado é aquele de negociação aberta entre investidor e os intermediários financeiros, através da Bolsa de Valores ou do mercado de balcão. E aí é o livre jogo da oferta e da demanda. A ação ela pode emitida por preço de emissão por R$10, obter 50, 60, 70, ou ela, dada a expectativa de mercado, baixar para 0,5 ou baixar para R$5, 7, 8. É uma valoração que o mercado vai ter dependendo do anseio dos investidores na sua avaliação de a empresa ser lucrativa ou não. Então, o valor de mercado é um valor especulativo. Valor nominal é um valor preciso, matemático. O preço de emissão é um valor fixado pela companhia quando ela decide vender ações a partir de decisão tomada na Assembleia Geral e que já traz o valor de negociação de R$10.
Quando lançado no mercado secundário, o valor é indeterminado, porque aí está ao sabor das análises feitas pelos investidores decorrente da posição econômica da companhia no mercado. Vejam vocês que o Facebook, quando lançou as ações no mercado aberto, então houve uma explosão de demanda que levou o preço lá para cima nos primeiros dias de compra das ações do Facebook. Decorrente, então, desse jogo especulativo do mercado. E o valor patrimonial, esse é um valor que dá o valor real de que possui cada investidor como proprietário daquela companhia. É o patrimônio líquido dividido pelo número de ações. E o que é patrimônio líquido? É o ativo diminuído do passivo, das dívidas da empresa. Então, o valor patrimonial é também um dado matemático. Observado que o valor do patrimônio líquido é X, dividido pelo número de ações, você tem o preço, o valor patrimonial, que é o que efetivamente o investidor tem como haver, como direito de propriedade. Alguma. Então, vejam, reafirmando, o preço da emissão é fixado a partir de vários critérios. Rentabilidade da companhia, o valor do patrimônio líquido da ação, a cotação em ações, bolsa de valores no mercado de balcão. Então, tudo isso vai permitir à companhia, quando decidida a venda de ações no mercado, ela ter a perspectiva do valor que poderá ser absorvido pelo mercado. Isso, olha, essa ação, dada a análise que nós fizemos de mercado, pode ser vendida a preço de emissão por R$50, R$100, R$10, e o preço mínimo seria o valor mínimo, o valor nominal. Tudo que é, então, acrescido a partir do valor nominal, por exemplo, se a ação vai ser vendida por R$50 e o preço nominal for R$1, então vejam que há um ágio de R$49 em termos de venda das ações pela companhia, decorrente de que o ágio é o preço de emissão menos o preço nominal. Esse ágio, então, é o lucro que a companhia vai obter decorrente, então, da venda das ações no mercado primário. Certo? Quais são as espécies de ações? As ações ordinárias ou comuns. O que é a ação ordinária? São ações que conferem aos sócios direito patrimonial, que é receber lucros e partilhar quando do fechamento, e de deliberação por voz e voto. Tá certo? Então, vejam vocês o seguinte, essas são as
ações ordinárias. O que é ação preferencial ou de investimento? É aquele tipo de ação, espécie de ação, em que o seu portador ele tem prioridade para receber os lucros. Significa dizer o seguinte: quando a companhia ela vai distribuir lucro aos seus possuidores de ações, então esse é um direito patrimonial. Quem primeiro receberá são os acionistas preferenciais, aqueles que possuem ações preferenciais. Ele tem a preferência para receber os primeiros lucros a serem distribuídos. Ora, essa espécie de ação, se ela tem a prioridade no recebimento dos lucros, a quem possui esse tipo de ação, lhe é vedado o direito de voto. Perde o direito do voto. Então, neste caso, nas deliberações, o sócio preferencialista, ele não tem direito de voto. Ele tem direito de voz, mas não de voto. Resultado: se porventura não havendo distribuição de dividendos por pelo menos 3 exercícios consecutivos, perde esse possuidor, ou melhor, por tempo determinado, até que seja restabelecida a distribuição de lucro, então esse preferencialista, ele passa a ter direito de voto. Ficou claro? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então vamos lá. Me desculpe, vocês estão ouvindo um barulho? Ah, ótimo, ótimo. É o prédio vizinho que o cara está com a bronca. Estou com vontade se tivesse o Baby Gun aqui, você sabe o que é o Baby Gun, né? De um chumbinho dar um tiro naquele sujeito. Calma, eu sou tranquilo, eu não sou amante de armas. Vejam, então, a terceira espécie de ações é ação de gozo ou fruição. Que tipo de ação é esta? São ações que já foram amortizadas, que teve reembolso no capital. O que significa isso? Quando o indivíduo adquire ação ordinária, ele tem direito patrimonial de receber lucro e participar da partilha quando do fechamento da companhia. Não é isso? No caso da companhia, ela fechar, ele receberá, então, os seus haveres. Ora, essa previsibilidade, ele tem amortizado, recebeu antecipadamente. Então, no futuro, se essa companhia ela fechar as portas, extinguir a atividade econômica,
ele, no caso, possuidor desse tipo de ação, ele não terá direito de participação na distribuição dos dividendos, porque as suas ações já foram amortizadas. Ele já teve reembolsado essa participação futura. Ele só terá direito a receber os dividendos, os lucros, durante todo o período de atividade da companhia. Por isso, é ação de gozo ou fruição. Ele frui, goza apenas dos lucros que são anualmente distribuídos, caso haja distribuição de lucros, tá certo? Então, vejam vocês o seguinte, como é complexa a forma de essa companhia ela receber aportes financeiros, tanto através daqueles títulos, valores mobiliários, bônus de subscrição, participação ou debêntures, como também através das ações, sendo que o único título, valor mobiliário, que dá um direito de participação no capital social é, então, a ação. Tá certo? Dúvidas? Aí eu quero trazer para vocês a Golden Share, categoria especial de ação usada no processo de privatização de companhias estatais. O Estado aliena o controle da companhia, mas conserva essa espécie de ação, dando-lhe direito de veto em determinadas deliberações. Vejam vocês o seguinte, no caso da Eletrobras. A Eletrobras, ela participa, ela é um tipo de ação, ou melhor, de companhia estratégica. Assim como a Petrobras. A Eletrobras, ela é uma companhia de energia estratégica. No momento em que ela passa a ter um capital majoritário privado, então a privatização está referindo-se a isto, que agora a companhia não tem o Estado como sócio majoritário, mas sim os sócios privados é que são majoritários, e vejo, no sentido de um capital pulverizado. Porque a companhia pode ter, por exemplo, uma participação do Estado de 45%. Então, não é majoritária. Não é um sócio que tenha maioria das ações, 50% mais um. Mas ela possuirá, dada a estratégia da companhia, no caso a Eletrobras, essa espécie de ação que é a Golden Share, que é uma ação dourada, digamos assim, na participação. Por que ela é dourada? Porque ela é de qualidade. Dá ao possuidor, no caso o Estado, direito de veto. Se houver deliberação que contrarie interesses do Estado, o Brasil, o Estado brasileiro, terá poder de veto. Ficou claro para vocês? Tem, por exemplo. Não, é uma decisão. Como é uma companhia privada, então, vejam, se vai fazer um determinado investimento
ou fusão, incorporação, cisão. O Estado brasileiro, se observar que aquilo vai ter prejuízo para o Estado, dada a companhia ser estratégica no campo da energia, o Estado brasileiro tem poder de veto. Mesmo não sendo uma participação que lhe permite ser sócio majoritário. Mesmo não sendo sócio majoritário, mas ele veda o que foi decidido pela maioria dos sócios. Ficou claro? Tranquilamente. Vejam vocês o seguinte. Eu estava discutindo, você sabe, eu tenho um filho que mora em Paulo Afonso, ele é promotor em Paulo Afonso. Uma das companhias que corresponde é possuída pela Eletrobras é a companhia do Vale de São Francisco. E, neste caso, ela sendo privatizada, você tem a hidrelétrica de São Francisco, que tem uma funcionalidade muito grande. Pode, uma companhia privada, inclusive estrangeira, pode comprar. Mas neste caso, não importa o investimento ser estrangeiro. O que importa é que o Brasil, o Estado brasileiro, ele tem poder de veto. Se, porventura, isso corresponder a um determinado poder econômico, o CAD, por exemplo, no caso da fusão, o CAD pode interferir. E o Estado brasileiro, ele pode interferir nessa decisão, nessa deliberação tomada, que envolva prejuízo para o Estado brasileiro, no campo da energética. Tá certo? Então, vejam vocês o seguinte. Se politiza bastante a questão da Eletrobras. Mas o que vai observar é o seguinte, é dar poder ao investidor privado, ele, então, fazer investimentos privados. Porque você veja o seguinte, quem conhecer a hidrelétrica de Paulo Afonso é um negócio fabuloso. Ora, mas isso investe, isso necessita investimentos. Então, você tem ali uma possibilidade de a companhia do Vale de São Francisco ela ter investimentos privados, inclusive na área de turismo. Da área de turismo. Por exemplo, você tem a companhia São Francisco com um hotel lá, que antes era um hotel magnífico e está desativado lá. Então, é de se esperar que haja, então, possibilidade de, ao ser privatizado, uma série de bens que ela possui, a hidrelétrica de Paulo Afonso, ela ser passada para iniciativa privada. Por exemplo, o caso desse hotel, dinamizando o turismo, que é um negócio maravilhoso, o passeio pelo Rio São Francisco. Quem tiver a oportunidade de fazê-lo, faça, porque é algo magnífico, certo? A partir de Piranhas, você tem vários roteiros que você vai para os vales que tem lá, locais de banho maravilhoso. Isso é uma dinamização de turismo maravilhoso. Por exemplo, quem acessar recentemente a hidrelétrica
abriu as comportas decorrentes do volume de água que tinha, que foi uma coisa maravilhosa e que há muito tempo que Paulo Afonso não tinha uma enxurrada de água como teve recentemente. Então, não sei se vocês tiverem oportunidade, vejam que tem vários slides a respeito disso. Meu filho me mandou, não tive a oportunidade de ir lá presenciar até agora, mas meu filho me mandou uma série de imagens da hidrelétrica de São Francisco vertendo água à vontade, quando antes não havia nas cachoeiras água alguma, havia apenas o rio correndo, tá certo? Ficou claro, então, para vocês o que é a load sharing? Ótimo. Eu quero trazer para vocês, então, 3 institutos referentes às ações que são importantes vocês refletirem sobre isso. Vejam que há uma determinação legal que explica cada um deles. Primeiro, resgate. O que é resgate? É tirar a ação de mercado. Então, se ao vender, a empresa lança a ação e retira, consegue aporte de dinheiro, o resgate é o contrário. É sair dinheiro e diluir ou comprar ação, retirar ação de mercado. Então, enquanto que venda é capitalização, dinheiro que entra para compor o capital social, quando há retirada de ação, há, então, descapitalização. A companhia entrega dinheiro e recebe papel. A amortização, que significa? Consiste na distribuição às acionistas a título de antecipação e sem redução do capital social de quantias que poderiam tocar a eles na liquidação da companhia. Aquilo que eu dizia a vocês em referência às ações de gozo ou fruição. E reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em lei, a companhia paga a acionista dissidente de deliberação o valor de suas ações. Por exemplo, a companhia resolveu se fundir com uma outra companhia. Deliberaram e foi aprovado. O sócio, ele não consentiu, não concordou com essa decisão, mas é voto minoritário. Seu voto não influiu na tomada de decisão. O que ele faz, então? Ele diz, olha, eu quero me retirar da companhia. Eu quero, neste caso, ser reembolsado pelo valor patrimonial das minhas ações. Então, a companhia lhe dará, através de um balanço especial, o valor patrimonial das suas ações. Ficou claro a diferença desses tipos, desses institutos do direito societário, específico em sociedades anônimas? Alguma dúvida? Resgate, amortização. Veja, no momento em que ela resgata,
é possível haver uma redução do capital social. Que você colocou... O que foi que perguntou? Porque, Daniel, quando você vende ação, você se capitaliza, correto? Então, aumenta o capital social. Quando você retira, resgata a ação do mercado, você tem uma descapitalização, como eu disse. Ora, mas se você, ao resgatar a ação, vende essas ações, então não há redução do capital social. Por exemplo, ações resgatadas pela companhia, ela poderá, a depender do caso, ser por ela adquirida e deixado em conta específica da companhia, sem que haja necessariamente redução do capital social. Por quê? Essas ações continuarão com a companhia. Então, não necessariamente haverá redução do capital social. Ficou claro, Daniel Aguiar? Pode ser, pode ser. Então, ela fica com as ações em caixa, ou então, a ação que ela resgatou, ela pode passar para sócios da companhia. Porque quando ela compra de, por exemplo, nosso investidor aqui, o Joara Silva. O Joara Silva teve ação resgatada no mercado. Essas ações passou, então, para Maluquete, que já é sócio. Então, houve nada mais, nada menos do que a modificação de um sócio por outro. E o número de ações continuou a ser o mesmo na divisão capital social, número de ações. Quer dizer, necessariamente, que nós chamamos pulverização das ações. Agora, uma questão que você fez bem interessante é o seguinte: como você tem aí uma divisão capital social por número de ações, você pode compensar, porque é uma divisão exata para você ter o valor nominal. Mas você pode aí ter a manutenção tanto do capital social, como você pode ter a diminuição do número de ações. E aí você tem uma valoração no valor da ação, no seu valor nominal. Ficou como você estava fazendo a questão que eu captei agora. Ficou claro agora, Daniel? Não era isso mesmo que você falou? Tá certo? Então, você observa que é tudo um valor contábil e de avaliação da companhia, se ela vai querer negociar com as ações ou não, tá certo? Mas em termos contábeis, se houver pulverização, você tem aí uma divisão matemática, numerador e denominador, tá certo? Como você estava pensando. Tudo vai depender da decisão a tomar pela companhia. Quanto à forma, nominativas é aquela que declara o nome
do acionista no certificado. Ora, vejam vocês o seguinte. Uma coisa interessante é que a ação ela pode ter ou não o seu valor nominal. O seu valor nominal. Quer dizer, o valor dela expressa. Por exemplo, como estava colocando Daniel Aguiar. Se você tem a divisão capital social pelo número de ações, você tem o valor da ação, R$ 1. Não é isso? Ora, se houver uma variação nesse preço em decorrência de aumento do capital social mantendo o valor das ações, o número de ações, você tem aí o quê? Um aumento do valor da ação. Ora, para que evite, você tem que tirar a ação do mercado e colocar o seu novo valor, deixa-se, então, as ações sem o valor nela expresso. Como é que você vai saber o valor nominal? Você vai ver, no caso, na junta comercial, o capital social dividido pelo número de ações. Certo? Mas as ações, elas passaram a ser nominativas, quer dizer, aquele que adquire ação terá o seu nome colocado nesse título de propriedade. Porque a partir da Lei 8.021/90, foi proibido o lançamento de ações ao portador. Quer dizer, o que é ação ao portador? São ações em que você não tem nominado o nome daquele proprietário. Veja, eu quero discutir com vocês o capital social. Vocês já viram a questão relativa ao capital social. Capital social é aquele montante de dinheiro necessário para que a companhia exerça a sua atividade. Na sociedade anônima, nós vamos ter algumas particularidades quando é para aumentar o capital da companhia. É deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, ou ela pode ser, veja, a companhia decidiu vender ações para se capitalizar. Então, essa é uma decisão que lança ação, papel e recebe dinheiro. Então, aí você teve uma elevação do capital social, porque foi capitalização. A Assembleia decidiu corrigir o valor da ação. Por conta daquela discussão que nós tivemos anteriormente a respeito do resgate. Isso. A terceira, conversão em ações de debêntures. Vejam vocês o seguinte. Se a companhia decidiu vender debêntures com conversibilidade, o que ela sugere? Que o debenturista que emprestou dinheiro à companhia, na data em que ele terá que pagar, ou melhor, receber da companhia o que ele emprestou, e a companhia tem que lhe pagar o principal acrescido de juros e correção monetária, se tiver sido permitido, o que ele iria receber, digamos, R$100 mil. Ele disse, eu quero que essa importância que está
creditada por eu ser possuidor da debênture, seja convertido em compra de ação. Então, vejam vocês, se a companhia tem ação em carteira, ela vende as ações através dessa conversibilidade ao possuidor das ações, das debêntures, e ele torna-se, então, proprietário. Então, houve aí o quê? Houve uma possibilidade de aumentar a capitalização, capital social da companhia. Então, vejam vocês o seguinte, que todas essas ações possibilitam a que haja o aumento do capital social. Mas há uma determinação do artigo 170. Depois de realizados 3/4, no mínimo, do capital social. Quer dizer, que 75% do capital social já esteja integralizado. Aí, no caso, a companhia pode aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações. Vejam, então, que aqui nós temos situações em que o Estado, com o seu poder de ação sobre a companhia, de intervenção, digamos melhor, sobre a companhia, normatiza o aumento do capital social. Redução do capital social. Então, aqui o artigo 173 apresenta perdas substanciais. Então, a companhia resolve, delibera diminuir o capital. O capital é excessivo. No caso de reembolso ou no caso de resgate. Agora, a efetividade. 60 dias após publicada a ata da Assembleia Geral, deverão os credores se manifestarem ou não. Se houver oposição à redução do capital social, decairão esse direito os credores que não exerceram dentro do prazo. Então, significa que houve aceitação tácita. Inexistir oposição, ou se tiver havido oposição de algum credor, a efetividade da diminuição será feita por conta da prova do pagamento do crédito de quem se opôs ou em consequência do depósito judicial da importância respectiva. Vejam vocês aqui que nós temos uma normatização que a sociedade limitada, ela se espelha para ela determinar redução do capital social. Certo? Aqui nós vemos a regra de redução do capital social no caso de sociedades anônimas. Para finalizar, eu quero que a gente discuta aqui o seguinte. Reserva de capital. O que é a reserva de capital? Reserva de capital é a poupança da empresa, que é um dado da contabilidade em que a companhia, para enfrentar situações imprevisíveis e garantir credores, ela tem essa conta, que ela se divide em várias espécies. A reserva legal,
Artigo 193, parágrafo 2º. Significa dizer que, a partir do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer destinação. Qualquer destinação é o que, principalmente? Distribuição de lucro. Na sua Constituição, que não excederá de 20% do capital social. O objetivo é assegurar a integridade do capital social e somente será utilizado para compensar prejuízos ou aumentar o capital. Vejam que dessa reserva legal pode ser utilizada para aumentar o capital social. Outra forma de você ter, então, a reserva de capital é através do artigo 182, que estabelece uma série de hipóteses. Enquanto a reserva de capital aqui é gênero, nós temos reserva legal, reserva de avaliação, é uma reserva em que há uma atualização do valor das ações a partir do ativo do empreendimento. E a reserva de capital espécie decorre, por exemplo, hipótese 1, do ágio. O que é o ágio? É aquilo que eu falava a vocês. A diferença entre o preço de emissão menos o preço nominal, que eu arbitrei o preço de emissão em R$50. O valor nominal da ação é 10. Então, 40% é ágio. Esse ágio poderá, então, ir para a reserva de capital, para a poupança da sociedade. Produto da alienação de partes beneficiárias, bônus de subscrição, emissão de debêntures, investimento, correção monetária do ativo. Então, vejam vocês, aqui nós temos, então, hipóteses em que a companhia ela reservará determinada importância monetária para servir de situações imprevistas, garantia de credores, ou então, por exemplo, naquela hipótese de reserva de capital social. Veja, a companhia, pegando o exemplo, a dúvida de Daniel Aguiar, a respeito de resgate. Olha, a companhia tem ali o seu capital social. Para resgatar a ação e não alterar o capital social, pode fazer o seguinte: utilizar da reserva de capital social. No caso de amortização, a mesma coisa. De reembolso, a mesma coisa. Veja, utilizará, então, a companhia dessa conta que está ali colocada na sua contabilidade como reserva de capital para situações imprevistas. Por exemplo, sócios que manifestaram o seu direito de retirada. Ele não tem, então, o direito de receber os seus haveres, então será entregue a eles os seus haveres, retirando não do capital social, mas da reserva de capital social. Quer dizer, o capital social se manterá íntegro. Alguma dúvida?
Vejam vocês que aqui no artigo 200 eu estou colocando essas hipóteses. Resgate, pagamento de dividendos, absorção de prejuízo, para que não seja diminuído o capital social, então vai-se e utiliza-se da reserva de capital. Tudo claro, então? Alguma dúvida? Alguma dúvida que vocês tiveram na aula de hoje? Que é muito importante. E eu queria que vocês observassem o seguinte. Essa aula ela tem uma importância muito grande porque serve e encaminha vocês a uma série de curiosidades que vocês poderão ter. Por exemplo, no caso da Eletrobras, olhar a questão do Golden Share, observar a diferença entre vendas das ações do Facebook, a variação que teve nesse período. Então, é uma forma para que vocês possam aumentar o grau de compreensão no que diz respeito a essas questões relativas à ação, privatização, os valores mobiliários, debêntures, etc. Certo? Gostaram da aula de hoje, meus amigos e amigas? Ótimo. Deem seu like. Mas eu sou péssimo atirador. Péssimo atirador. Então, eu atiraria dele, mas só pegaria no vento. O alcance é pequeno nesse dia. Você deve conhecer, então, a Baby Gun, né, Daniel Aguiar? Ah, interessante. Meu filho, quando era... Ele foi para... Era louco para ter uma Baby Gun, então ele passou um período nos Estados Unidos e, na volta, ele trouxe uma Baby Gun. Evidentemente que ela ficava na mala, não estava em mãos dele, mas na mala de mão ele trouxe os chumbinhos. E ele quase que perdia esse chumbinho por conta. Aí depois foi que ele conversou com o pessoal da alfândega e mostrou. Disse, olha, isso é decorrente da minha Baby Gun. A minha Baby Gun está lá com a mala no depósito. Mas foi interessante. Bom, minha gente, então, nos veremos amanhã, se Deus quiser. E se der tempo, nós terminaremos com... Desculpem. Nós terminaremos com o assunto, ou não, de sociedades anônimas. Tá certo? Então, deixe seu like ou dislike. Fiquem com Deus e Yasmin não teremos chamada. Certo?